Então vamos começar a nossa conversa e a gente gostaria de começar fazendo algumas reflexões sobre o que seria o bem-estar. Quando a gente fala, de bem-estar, a palavra nos diz, de um estado pessoal, íntimo, de estar bem, de se sentir bem. Mas essa é uma percepção subjetiva. Se a gente tiver inúmeras pessoas no mesmo ambiente e questioná-las se elas estão bem, as respostas vão ser muito diversas e às vezes até contrárias à maioria ou de uma forma muito diferenciada da maioria. Então, quando nós falamos de bem-estar cerebral, é uma busca de recursos, de ferramentas que a gente possa utilizar para que o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso sistema nervoso seja melhor, ele possa se apresentar mais saudável, e, consequentemente, a gente ter uma melhor saúde mental. É claro que o cérebro não é dentro da nossa visão, embora a visão da neurociência seja diferente, mas ele não é a sede da consciência, que a consciência é extracorporal. E quando nós falamos isso, nós sabemos que nós não estamos dizendo nenhuma bobagem, porque há inúmeros trabalhos, principalmente pesquisas buscando evidências de vivências passadas e experiências de quase morte e que trazem pontos, percepções das pessoas de coisas que elas não teriam consciência e que são comprovadamente verdadeiras, trazendo então essa possibilidade cada vez mais presente aí nas discussões de que a consciência é extracorporal. Inclusive, existem instituições hoje que promovem pesquisas, estimulam as pesquisas que possam caminhar focando a consciência e, nesse contexto, como seria essa realidade dessa consciência extracorpórea. Mas o cérebro, como esse instrumento, esse transdutor do pensamento, dos sentimentos, ele precisa estar bem para que a gente possa ter uma vida mental saudável. Muitos estudos trazem algumas
colocações extremamente importantes para que a gente tenha esse cérebro saudável. E duas delas seria a paz interior e o sentimento, a vivência da felicidade. Ou seja, uma pessoa que consegue organizar a sua vida para estar em paz, essa pessoa, ela certamente ela vai ter um funcionamento cerebral melhor. E à medida em que nós temos experiências de alegria, de prazer, de felicidade, essas alegrias, esses prazeres, esse sentimento de felicidade, eles promovem um melhor funcionamento cerebral. Nessa possibilidade de aprendizado, existem diversos tópicos para essa construção. E nós hoje vamos falar sobre 3 elementos. Na verdade, poderíamos dizer que são 2, que é a saúde mental e física e o prazer, esse sentimento de recompensa que as pessoas apresentam na sua caminhada. Depois, nós vamos falar sobre outros tópicos, que são abordados pelos cientistas nessa perspectiva. Mas hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre essas 2 situações. Nesse sentido, vamos começar mostrando a importância dos cuidados com a saúde física. Para que o nosso cérebro funcione adequadamente, ele esteja em boas condições, é importante que o organismo como um todo esteja também saudável. Os estudos comprovam que o cérebro sofre imensamente os descuidados com a saúde física. Então, quando nós tomamos atitudes na nossa vida que nos adoecem organicamente, essas atitudes, elas vão provocar alterações importantes na vida cerebral. É importante que a gente saliente para vocês 2 questões que demarcam essa importância. A primeira é que 20% da energia que nós consumimos e do oxigênio que nós respiramos, ele é consumido pelo cérebro. Ou seja, só o órgão cerebral, ele consome 1/5 da nossa energia e do ar que nós respiramos. Isso retrata 2 coisas. Primeiro, a importância do órgão. Porque há um fornecimento menor para o restante do corpo, porque as funções cerebrais
são fundamentais para a vida. E por outro lado, né, isso nos demonstra, né, que qualquer descuidado nosso com a nossa alimentação, com a possibilidade de utilização energética, com a oxigenação alterada, a gente vai comprometer esse funcionamento. E esse órgão é tão importante que quando, de alguma forma, essa capacidade energética ou de oxigenação, ela fica comprometida, o que acontece é que os órgãos que seriam considerados menos importantes acabam recebendo menos energia, menos oxigenação para que o cérebro continue funcionando adequadamente. Então, uma das coisas que acontece primeiramente é a redução do fornecimento de energia e oxigenação para a nossa pele, para a superfície do nosso corpo, né? Para que o órgão, né, principal do organismo não seja comprometido. Então, nós vamos ver, né, que esse comprometimento da oxigenação, dessa energia, né, ele é muito importante, mas nós temos um outro dado, que é necessário 750 ml de sangue circulando constantemente no cérebro por minuto para o seu funcionamento normal. Aqui, né, nós temos também, né, não chega a tanto, mas a 20% aproximadamente desse processo de sangue circulante. E esse sangue, ele tem que ter uma boa qualidade. Ele tem que estar em boas condições, tanto para levar essas energias, como para a oxigenação, ou para não comprometer a própria circulação dele nos vasos ligados ao cérebro. Então, quando nós temos vários descuidados, por exemplo, com a alimentação, com uma vida saudável, nós passamos, a carregar nesse nosso sangue resíduos e elementos que podem comprometer tanto o fornecimento desses recursos como a circulação sanguínea. E aí nós vamos ver, né, que uma das coisas que mais comprometem as funções cerebrais são os acidentes vasculares cerebrais. E esses acidentes do colesterol, com os quadros de diabetes, com o tabagismo, com o uso de álcool e uso de drogas. Olha, é importante que a gente pense sobre isso. Muito importante.
Porque o que nós estamos falando aqui, na maioria das vezes, poderia ser evitado para todas as criaturas, se nós tivéssemos um estilo de vida saudável. Então, o aumento do colesterol, muitos dos quadros de diabetes, né, o uso do fumo, do álcool, das drogas, né, muitos quadros hipertensivos têm ação direta do descuidado de cada criatura com a sua saúde. Então, existem, né, vários elementos que nos mostram que essa medicina do estilo de vida, né, que foi propagado no início do século, né, atual, né, aproximadamente pelo ano 2004, pela Universidade de Harvard, que, né, organiza uma orientação nesse contexto, porque as informações, elas são antigas, o próprio Hipócrates falava em muitas delas, e grandes elementos da medicina sempre nos ensinaram sobre isso, né? Essa medicina do estilo de vida, ela nos fala sobre inúmeros elementos, os quais têm uma ação, quando presentes, extremamente positivas para a saúde do nosso cérebro. Quais seriam isso? Né? Nós temos, por exemplo, na medicina do estilo de vida, o cuidado com o nosso sono. Né? Quanto melhor nós dormimos, melhor é a nossa saúde, melhor é a nossa memória, melhor é o nosso aprendizado. Diminui a nossa irritabilidade, diminui os elementos agravantes de determinados transtornos mentais. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas que têm insônia, elas ficam mais irritadas, elas têm predisposições ou agravam determinados quadros de transtorno mental, que dormir mal significa uma propensão a ganhar peso, e a obesidade tem tudo a ver com hipertensão, colesterol, diabetes, que nós falávamos há pouco. Outro elemento da medicina do estilo de vida importante é o cuidado, a redução dos agentes estressores, depois nós vamos falar um pouco mais disso. A alimentação saudável. E é importante a gente lembrar, né, que hoje há uma preocupação muito grande, por exemplo, muitas pessoas, muitas crianças estão nascendo, os jovens tomam essa atitude de buscar uma alimentação vegetariana. O veganismo vem crescendo, mas nós temos que não nos esquecer que a alimentação saudável, ela passa muito pela questão do equilíbrio. E mesmo aqueles que têm uma alimentação carnívora, se forem equilibrados, esses elementos
podem ser atenuados por outros recursos que ele utilize. Eu coloco isso, né, porque tem hoje uma preocupação grande que já tomou até um nome que chama ortorexia, que são essas pessoas que têm uma rigidez sobre essas questões alimentares e que, quase como um fanatismo, quando não é um fanatismo, eles cobram das pessoas que elas tenham essas dietas rigorosas que eles fazem nas suas vidas, né? Outro elemento importante é a abstinência do fumo. O fumo, né, o tabaco, é um dos elementos mais cancerígenos que nós temos na nossa vida. Então, é preciso cada vez mais reduzir isso. E nesse contexto, o Brasil, né, fez uma campanha já há algumas décadas sobre o combate do fumo, que é referência para outros países. E o consumo do fumo no país caiu muito, né? Quando nós viajamos principalmente para a Europa, é extremamente incômodo. O europeu fuma e fuma muito, né? Eles têm muito pouco cuidado com essa situação. Então a gente vê a quantidade do que fumam, as marcas nos dedos por causa do tabaco, o estrago dos dentes, das gengivas, por causa do fumo, né? Então isso é importante que a gente tenha essa ideia desse cuidado, né? A redução do uso do álcool, né? O uso moderado, de preferência a abstinência do álcool, são fatores de proteção cerebral. Nós não podemos nos esquecer aqui que essas drogas, elas inclusive têm uma ação direta sobre o cérebro. Elas muitas vezes competem com os neurotransmissores, como é o caso da nicotina, e muitos pacientes psiquiátricos usam uma quantidade maior de remédio porque são tabagistas crônicos, né, graves, e aí há uma concorrência da própria nicotina com esses neurotransmissores e isso reduz o efeito dos tratamentos. O álcool, né, ele é um depressor do sistema central, né? Ele reduz essa capacidade do sistema central. E o uso em excesso e crônico do álcool, ele pode levar a alterações e comprometimentos do movimento musculares do indivíduo até a paralisia, e o álcool é responsável por um tipo de demência que ocorre, às vezes, muito antes das demências que a gente fala e que é muito semelhante ao Alzheimer, que é a demência de Korsakoff, né? Que é provocada pelo álcool. Vamos pensar uma outra questão importante, né? Que a gente precisa fazer esse cuidado também como uma prevenção para que a gente tenha um envelhecimento saudável do ponto de vista cerebral. Então, a saúde mental dos idosos, ela tem importante relação com o adoecimento orgânico.
Então, quanto mais doenças metabólicas, quanto mais comprometimento por descuidado do indivíduo, quanto menos cuidado com as atividades físicas, com essa alimentação saudável na vida, maior predisposição para que na velhice haja um comprometimento de toda a estrutura cerebral, alterando a cognição, a memória, né? Então, isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há algum tempo, em freiras, né, católicas nos Estados Unidos, idosas, e o que eles constataram fala muito dessa gravidade que nós estamos dizendo. 43% delas que tinham sinais de degeneração cerebral associada com a doença de Alzheimer, ou seja, que eles tinham, né, uma redução do volume cerebral e um comprometimento de redução também com uma área cerebral que é o hipocampo, mas que não tinham nenhuma marca de alterações de comprometimento cerebral por alterações da circulação, né? Eles não tinham sinais de microinfartos cerebrais, de lesões anteriores que poderiam se caracterizar, né, por acidentes vasculares transitórios, né, que são rápidos, mas que às vezes podem deixar essa marca. Essas irmãs não tinham sinais de demenciação. Embora tivessem na ressonância esses comprometimentos. E 93% daquelas irmãs que morreram com os mesmos sinais de degeneração cerebral associada com a doença de Alzheimer, mas que tinham marcas anteriores de comprometimento circulatório cerebral, seja por microinfartos, seja por microderrames, né, com perda neuronal, com perda da glia, né, que é o tecido de sustentação cerebral, elas apresentavam sinais de demenciação. Ou seja, o histórico anterior, com esse descuidado que nós estamos levantando aqui, é importante. Hoje, atualmente, os estudiosos da área de neurociências não pensam mais numa presença inevitável de perda cognitiva com o envelhecimento. Embora nós saibamos que com o envelhecimento há uma redução volumétrica que vai progredindo. E que muitas pessoas com imagens de uma redução importante têm uma vida cognitiva, tem memória, tem capacidade de raciocínio, de vivência extremamente saudável como pessoas jovens. Ou seja, que não é necessariamente esse envelhecimento
que leva a criatura a um comprometimento cognitivo. Por quê? Porque a função normal, quando o cérebro consegue funcionar normalmente, se a gente exercita ele, se ele é alimentado adequadamente, essas funções diárias que podem ter sido morreram, que se comprometeram, elas podem ser substituídas pelas áreas saudáveis. Então, os cuidados constantes e preventivos com a saúde física reduzem de forma importante o envelhecimento com adoecimento. Então, não pensem, né, que a gente deixa para cuidar depois. A gente deveria estar cuidando há muito tempo dessa nossa condição. Uma outra situação, né, o outro tópico que a gente queria falar, né, é o quanto que é importante a gente identificar e cultivar os prazeres na vida para que a gente possa ter uma saúde cerebral maior. Nós não estamos aqui defendendo um hedonismo, né, uma busca única do prazer, mas de uma busca consciente desse prazer como elemento de saúde. O que seria, na verdade, como é que a gente poderia tentar definir o prazer? O prazer é um sinal que se fez algo que deu bons resultados para o indivíduo como um todo e que é bom ser repetido. Então, o prazer é esse sinal, né? É essa sensação que a criatura vive, que demonstra que a sua ação foi positiva para ela e que é interessante, inclusive, poder repetir esse prazer. Então, onde, né, esse prazer é fundamental para a vida cerebral. Então, nós vamos começar com um elemento, que é a motivação. E ter motivação é importante. As pessoas que não têm motivação para a vida, né, que perderam inclusive o sentido, o propósito da vida, que é um outro tópico que nós vamos falar bem à frente, essa pessoa, né, ela não tem condições, muitas vezes, nem de viver, porque ela não consegue caminhar. Ela para na vida. Então, a motivação, né, eu ter um motivo para viver, isso promove a saúde mental. E o prazer, né, essa sensação que a gente vive e que nos convida a repeti-la, ela faz com que o indivíduo, né, tenha primeiramente um motivo de buscar o prazer. Então, nós não podemos nem dizer que buscar prazer é ruim, porque ele melhora a saúde. Mas do ponto de vista neurofuncional, a motivação ela depende do mesmo sistema que proporciona o prazer, que é o sistema de recompensa, né? Que é um conjunto de órgãos, de áreas cerebrais
que determinam esse contexto. Então, todos nós não deveríamos só evitar punições e resultados negativos. A gente deveria cuidar para antecipar e colocar na nossa vida atividades que nos deem prazer. Então não basta eu ficar na minha vida dizendo não posso isso, não posso aquilo, eu não posso fazer assim porque eu estou errado, eu não posso assim porque não vai dar certo, que não é assim que faz. Esse exercício, ele é, de certa forma, importante enquanto exercício e aprendizado de disciplina, mas quando ele se transforma no único elemento motivador da caminhada da criatura, ele adoece a criatura, porque ele engessa a pessoa. Ele paralisa a criatura no não. Né? E a gente cada vez mais aprende que a pedagogia do não, ela é negativa em si, ela não faz crescer e ela não traz resultados tão eficientes e positivos quanto é a pedagogia positivista. Então, líderes que só castram, né, que são chamados de lideranças castradoras, eu tenho lido e aprendido muito isso trabalhando com consultoria em saúde mental, né, trabalhando com liderança nesse sentido. Então, nesse trabalho, né, a gente vê que os chefes, os gestores que gritam, que ameaçam, que dão punições e castigos por qualquer coisa, não é que não se possa ou não se deva punir quando necessário, né? Mas acreditando que isso é uma forma de poder e que esse elemento é o motivador, ele tem uma equipe menos eficiente do que uma equipe que trabalha positivamente. Então, nós, particularmente, precisamos sair do lugar, né, desse não constante para o lugar da promoção da criatura. Só para a gente pensar de uma maneira de transformação, né? Para aquelas pessoas que são cristãs, que têm uma formação judaico-cristã, né? Nós temos aí a primeira revelação, que é a revelação mosaica, onde nós temos os 10 mandamentos. Ela é uma revelação repressiva, né? Que ameaça com castigo, é cheio de não adulterarás, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, tudo muito nesse não. E aí a gente vê a importância da pedagogia de Jesus, da sua psicologia maior, né, que já foi estudado por tantas pessoas, que a sua revelação, ela nos traz algo positivo. Amar a Deus sobre todas as coisas.
amar ao próximo como a ti mesmo. Então, já não é um lugar do não, mas um lugar daquilo que a gente precisa fazer. Né? E essa pedagogia, no sentido, né, da visão hoje da psicologia positivista, ela cresce a criatura. Quando a gente estuda a gratidão, a gente vê quanto que o exercício do amor faz bem para o cérebro da criatura. Transforma a criatura. Outra coisa importante, né, é dormir bem. Né? E o que é dormir bem? Né? Nós já temos aí, para quem não nos acompanhava antes, ou quem não assistiu, nós temos uma live no nosso canal, né, do YouTube, falando sobre o sono saudável, sobre os passos que são importantes para que a gente tenha um sono saudável. Então, dormir bem envolve uma série de atitudes de higiene, de comportamento para esse dormir. E quando a gente dorme bem, né, o sono recupera o sistema de recompensa cerebral. Então, ele melhora essa capacidade para a vida. Outra situação importante que as pesquisas têm mostrado, que os exercícios físicos, principalmente de manhã, eles intensificam a sensibilidade do sistema de recompensa. Ou seja, pessoas que praticam atividades físicas, exercícios físicos de manhã, elas vão se sentir melhor durante todo o dia. E uma coisa que ajuda muito a criatura é valorizar os bons resultados alcançados por ela mesma, aprender, né, a valorizar aquilo de bom que ela faz, ter autoestima, né? E, por consequência, não vamos nos esquecer que é importante que a gente aprenda a valorizar o que as pessoas têm de bom. Né? Muitas vezes, nós somos indivíduos com muita dificuldade de fazer esse comportamento tão importante. Outras atitudes importantes para o sistema de recompensa, né, para esse bem-estar cerebral, é a gente descobrir o que nos dá contentamento no trabalho, né, e o que nos dá contentamento no lazer, nas nossas atitudes que nós fazemos. E procurar vivenciar essas coisas. Quando nós falamos do Ikigai, que é uma filosofia chinesa, né, um modo de viver, japonês, o Ikigai fala da importância da gente descobrir qual tipo de trabalho nos faz bem. Que isso melhora a nossa condição de vida, melhora a nossa longevidade e melhora o nosso envelhecimento, né? Tendo um envelhecimento mais saudável. A gente precisa identificar na vida o que nos dá prazer em termos de ação e buscar vivenciá-la, seja a atividade física, a prática de um esporte, seja uma leitura, ouvir música, dançar, encontrar com os amigos. Nós precisamos estimular isso, porque isso
também auxilia o nosso funcionamento cerebral. É importante que a gente se atente para esses fatos, para essas questões. Por quê? Porque uma coisa importante é a gente expandir o campo dos nossos prazeres. Buscar aquilo que na neurociência eles chamam de prazeres inusitados, que a gente não sabia que poderia nos dar prazer. Por que nos é importante diversificar a carta, o menu de prazeres na nossa vida? Porque se em algum momento me for impossível praticar algo que me dá prazer, e esse algo não for único, eu vou ter a possibilidade de buscar em outras situações o prazer. Então, pessoas que só têm prazer numa coisa, né? Por exemplo, essas pessoas muito rígidas, fanáticos que acabam fechando a vida numa única coisa, num único tema para a sua vida, e não se permite um movimento, se algo na vida deles acontece e isso passa a ser um impeditivo do prazer, eles não têm nenhum elemento para buscar. Só para dar um exemplo, por ideia de compreensão, um fanático religioso que vive uma decepção religiosa e todo aquele construto cai por terra, às vezes essa pessoa entra num processo de depressão e de alienação mental, chegando até a loucura ou até o suicídio. Por quê? Porque ele tinha uma carta, um rol, né? Uma relação de prazeres reduzida a um único prazer. As pesquisas mostram que a novidade estimula o sistema de recompensa. Que todos nós, quando nos permitimos buscar coisas novas, essas coisas novas nos dão um certo tipo de prazer e isso melhora o funcionamento cerebral. Outra coisa que se vem estudando cada vez mais, né, que os neurocientistas orientam, é que a gente deve cultivar o sorriso e compartilhar de vivências que envolvam o riso, o sorriso, a alegria, que isso faz bem para a saúde mental e isso faz bem, inclusive, para a saúde do corpo. Mas quando nós falamos de prazer, nós temos que nos lembrar, né, que prazer ele tem limites e o prazer ele tem que ser escolhido. Ninguém, é ilusão a gente acreditar que a gente pode ter prazer 24 horas por dia, 365 dias do ano. Isso não é uma realidade e até onde eu já pude estudar, o nosso organismo não tem condições de conviver com isso. Então, um grande problema são os prazeres adoecidos, os vícios. Sejam, né, os vícios, né, da droga adição, sejam essas drogas lícitas ou ilícitas, né, álcool, fumo, medicamentos, droga, maconha,
cocaína, crack, MDMA, todas essas substâncias, elas são de grande risco. Como hoje os jogos pela internet, a própria pornografia na internet, todas essas vivências que provocam prazeres que ultrapassam os limites naturais do cérebro, elas comprometem seriamente o funcionamento cerebral e vão levando o indivíduo a um adoecimento. Então, identificar e cultivar os próprios prazeres mantém o sistema de recompensa ativo e saudável. Mas nós temos que ter ideia muito clara desse cuidado. Nesse contexto, né, é importante a gente lembrar das emoções. As emoções, elas são a primeira avaliação do cérebro de cada vivência ou experiência. Quando nós falamos assim, eu tenho medo, o nosso organismo já está vivendo isso que nós chamamos de medo. O nosso cérebro já se preparou e mandou ordens preparando o organismo diante do medo. E nós vamos nos identificar naquele momento de estar numa posição que nós chamamos, né, de luta ou fuga, né? Que o indivíduo, diante do desconhecido, do perigo, ele ou vai lutar para se defender ou ele vai fugir. Então, as nossas emoções, elas têm uma ação anterior, do ponto de vista orgânico, à identificação intelectual da sua presença. Então, quando isso chega no intelectual, no racional, nós já estamos vivendo essa emoção. E a partir daí, às vezes, no racional, eu descubro que foi um alarme falso, né? E quando isso acontece, eu já estou com aquela estrutura, aquilo vai se afrouxar. Ou se eu identifico realmente o perigo, essa resposta vai permanecer. Então, elas, quando se tornam conscientes, o corpo e o cérebro já estão preparados diante desses estímulos, que podem ser estímulos internos e externos. Então, a emoção, ela pode ser provocada pela própria criatura, né? Ou ela pode, né, advir do meio, né, da vida. Então, é importante que a gente aprenda a identificar e a nomear as emoções, porque isso possibilita que a gente compreenda a nossa vida mental. E ressaltando que a sustentação dessas emoções de forma adoecida, elas estimulam o cérebro de uma maneira inadequada, não só causando transtornos mentais, mas ela também causando alterações orgânicas nas conhecidas doenças, psicossomáticas. Então, nós temos que lembrar, né, que a expressão emocional, ela é muito importante, e o entendimento disso para que a gente se exercite adequadamente a uma vida saudável é fundamental. Então, o corpo
é onde se expressa as avaliações cerebrais nas suas expectativas, preocupações e possíveis respostas. Então, as emoções, elas movimentam o corpo. Então, nós falávamos que o corpo tem uma resposta importante, né, quando não está saudável para a vida mental, mas a vida mental comprometida, ela também compromete a vida orgânica, né, a saúde orgânica. Então, já era conhecido pelos gregos, né, mente sã in corpore sanis, né, mente sã em corpo sadio. Então, as emoções são muitas vezes interpretadas como algo primitivo, mas à medida em que a neurociência caminha, a Margareta colocando aqui, para identificar é preciso honestidade conosco mesmo, isso mesmo, Margareta, precisa de autoconhecimento, né? Então, muito tempo se acreditou que a gente precisava, que as boas decisões, elas são racionais. E cada vez mais as decisões emocionais têm tomado um campo de importância. Do ponto de vista da proteção do ser, né, diante do perigo, dessas questões todas, as emoções são essenciais para a tomada de boas decisões. Então, a neurociência diz que elas seriam a demonstração mais rápida da lógica fundamental do cérebro. A resposta mais rápida que a gente tem no cérebro. E aqueles que trabalham com marketing, cada vez mais têm a clareza que a maioria das nossas decisões em compras, em negócios, né, em relacionamentos, elas são mais emocionais do que racionais. Nós falávamos disso outro dia, né, falando sobre essas questões aí da neurociência. Então, as emoções, elas são fundamentais nos casos de urgência e emergência, que necessitam respostas em tempo muito curto. E há um convite cada vez maior, né, dos neurocientistas, que a gente precisa aprender a ouvir as nossas emoções. Aprender a ouvir a primeira opinião que nós temos nesse caminho. Então, nós vamos ver, né, que dentro desse contexto hoje, a gente precisa aprender a ouvir o corpo, né, aprender a cuidar do corpo, né, aprender que um corpo saudável faz com que haja um funcionamento cerebral saudável, e isso diminui a predisposição a doenças, reduz a gravidade das manifestações de transtornos mentais na vida do indivíduo. Então, toda informação do estado fisiológico, ela pode ser tornada consciente e perceptível. A gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, as dores que a gente sente, o mal-estar. Quanta gente acaba com quadros graves gastrointestinais
porque não ouviu o corpo falando assim, não dá para comer isso, não dá para ingerir tal alimento com essa condição, não dá para tomar esse tipo de bebida, né? Então, um convite que eu faço é que a gente aprenda, pelo menos uma vez por dia, e depois isso vai crescendo, a parar, a fechar os olhos, a observar os sons e os movimentos do nosso corpo. Tornar isso um hábito. Então, a gente aprender a consultar o nosso corpo antes também de tomar decisões. Que às vezes o nosso corpo está falando da nossa capacidade ou não de caminhar naquela direção. Da mesma forma que a gente precisa explorar, né, sentir e nomear as nossas emoções. Descobrir o que provoca cada uma delas e acreditar que existe a intuição, né, que a gente precisa ouvir muitas vezes a nossa intuição, né? A gente precisa aprender a ser racional, mas a gente precisa aprender a ser emocional também, porque isso tudo está presente na nossa vida. Então, antes de terminar, eu gostaria de convidar a todos vocês agora para a gente fazer um exercício. Então, procure uma posição cômoda aonde você está. Feche os seus olhos e vamos começar a prestar atenção nos sons do nosso corpo. E talvez desses sons, o mais audível é a nossa respiração. Então vamos prestar a atenção nesse instante, de olhos fechados, esquecendo tudo ao redor do que nós estamos ouvindo. Se a nossa respiração está tranquila, está pausada, se nós estamos com uma respiração curta, ruidosa, se nós estamos conseguindo fazer uma inspiração longa, profunda, que encha o nosso pulmão. Se a gente consegue dar um espaço, parar com o pulmão cheio de ar e só posteriormente iniciar com tranquilidade a expiração, soltando entre os lábios o ar que nós vamos escutando cada vez com maior clareza. Vamos com os olhos fechados voltar a nossa atenção não só para a nossa respiração, mas para o nosso tronco, para o nosso peito. Buscar sentir o batimento cardíaco. Pode ser que num primeiro momento você não consiga perceber nada.
Se acalme, permaneça de olhos fechados e vá voltando, sentindo os movimentos da parede torácica. E com isso, vamos prestando atenção no nosso tórax e vamos tentar sentir o batimento cardíaco. Se ainda está difícil, pegue a sua mão, coloque no seu peito, do lado esquerdo do seu peito, e você vai começar a sentir esse batimento. E mesmo que você não consiga ouvi-lo nesse instante, você vai senti-lo. Ouvindo a sua respiração e sentindo a repercussão do batimento cardíaco no seu peito ou na palma da sua mão, sentindo-se tranquilo, respirando fundo, abrindo os olhos na certeza de que esses exercícios feitos diariamente por alguns instantes vão te ajudar a estar mais atento ao seu corpo, às suas expressões de sensação, de emoção, de sentimentos, mais atento à necessidade do cuidado com a saúde, trazendo mais bem-estar e, consequentemente, construindo pouco a pouco mais felicidade na sua vida. Nós, então, estamos aí agradecendo. Algumas pessoas colocaram algumas coisas. Vamos ver se tem alguma pergunta, porque eu não prestei atenção. Não tem nenhuma pergunta. Nós queremos agradecer a todos pela presença. Um beijo para todo mundo, um beijo para o Daniel Costas, lá na Itália, esse filho querido. Um beijão, meu filhão. Você está acordado bem tardinha, né? Obrigado aí pela presença, obrigado por todo mundo. Lembrando para todos que nós vamos ficar com essa live gravada no Instagram e vamos colocá-la no canal do YouTube. Às vezes no Instagram fica mais difícil, no YouTube é mais fácil de se localizar. E nós vamos então a equipe vai editar o vídeo e vocês se inscrevendo no canal e acionando o sino, vocês vão ser avisados. Pelo menos uma vez por semana nós temos alguma novidade no nosso canal do YouTube. Obrigado por todos. A semana que vem nós vamos trazer outros tópicos de bem-estar. Um beijo no coração
e boa semana.